Bom dia, gente. Não estava programado fazer essa live hoje, não. Não me programei fazer essa live hoje, mas ocorreu uma situação aqui que eu acho bom explanar para todo mundo. Hoje eu vou falar só um pouquinho mesmo, sobre guloseimas e lanches para diabéticos. Chegou um cliente aqui nesse instante, eu não vou falar o nome, né? Claro, que a mãe dele é diabética. Ele e a mãe dele é diabética. Nesse caso, eu já suspeito de ter um padrão alimentar já específico da família dele, rico em frutose, açúcar. Então, pode ser esse motivo que a mãe dele é diabética e ele também. Fala assim, bom dia, amigos. Rodrigo Silva. Forte abraço, meu irmão. Depois eu faço isso aí. Mariane França, minha antiga vizinha, que agora não tô morando mais na três, não. Mário Fonseca, José Geraldo, Rodrigo Santos, Michael Dial. Bom dia a todos vocês, obrigado por estarem aqui. Bom dia, Mari. Então, Jaimara Soares, tem pão que eu não a vejo. Enfim, teve um cliente que a mãe dele é diabética e ele também é diabético. E ele pediu para eu trazer algumas coisas que ele já faz uso, algumas guloseimas e lanches que ele já faz uso. Ele me trouxe até a embalagem com as marcas e tal. Só que, beijo Jaimara, saudade. Só que eu falei a ele que ia analisar. Eu analisei os produtos e não era para ele estar fazendo uso, porque na cabeça ele quer tirar o açúcar, porque ele e a mãe são diabéticos. Ele não quer coisas com açúcar. Só que quando eu fui atrás no rótulo para ver os ingredientes e procurei mais a fundo sobre os produtos que ele me trouxe, que ele queria que eu trouxesse para a loja, são produtos que tem maltodextrina, tem sucralose, tem aspartame e tem alguns tipos de conservantes que faz mal. Tem alguns conservantes que ainda são razoáveis, que dá para você utilizar. Mas só que tem alguns conservantes... E aí, Davi? Só que tem alguns conservantes que são maléficos à saúde. Então, ele trouxe os produtos que eu não poderia trazer para a loja. Aí hoje ele chegou aqui, que ele foi no Mundo Verde, comprou lá uns pirulitos. E aí, Davi, dá um tchau pro pessoal aqui, ó. Oba! Esse é o seu chaveiro. E a live, é? É. Você tá com pressa hoje, ou? Não, tá tranquilo. Então, eu vou falar aqui rapidinho só da situação que aconteceu aqui. Que veio um cliente, ele me pediu para trazer uns produtos. Só que ele queria comprar lá no Mundo Verde. Só que são coisas que ele e a mãe não poderiam consumir, porque eles são diabéticos. Aí tem assim, 0 açúcar. Só que ele não leu atrás no rótulo, ou ele não sabe, né, não tem conhecimento, que maltodextrina age como açúcar, sucralose fica como toxina no corpo, aspartame, tudo isso tinha. Ele comprou pirulito, paçoca, tudo que tem assim, diet, 0 açúcar. Só que escondido tem alguns produtos que a Anvisa não reconhece como açúcar, mas faz o mesmo efeito de açúcar no organismo. Então, vai fazer mal do mesmo jeito. Então, só um aviso para todo mundo. Hoje foi só uma live rápida, que geralmente eu faço a live com 20 minutos, meia hora, porque eu faço um script aqui legal. Só que aí eu vou saindo do script, falando um bocado de coisa aqui, porque tem que falar, tem que frisar bem, para o pessoal ficar bem antenado. O áudio tá saindo lá? Tá. Pronto, deixa eu dar meu depoimento. Pode falar. Sucralose. Vamos lá. Sucralose, eu descobri que é sucralose. Esse aqui é um dos maiores degustadores de saúde daqui da loja. Ele me causa dor de cabeça. Dor de cabeça, né? Eu não sabia. Na verdade, a maioria dos adoçantes artificiais, com exceção do stevia, a maioria me dá enxaqueca. E muita gente sofre disso e não sabe o que está acontecendo. E, na verdade, é alimentos com adoçantes artificiais, né? E aí fica dando aquela enxaqueca, dores de cabeça e não sabe o que é. Em mim, é um depoimento meu, em mim eu descobri que é sucralose, aspartame, tudo que é artificial de adoçante. É porque, como você tem um conhecimento também legal,
Então, você soube definir o que você sentiu pelo que você comeu, pelo que você degustou, no caso. Aí você ligou uma coisa a outra. Fiz testes, né? Aí quando eu anulei o adoçante, passou a dor de cabeça. E de lá para cá não senti mais. E foi até bom você frisar nisso, porque... Passa para você que eu tô com vergonha. É porque tem Daniela Almeida, Mariette Silva, beijão para vocês. Porque assim, ó, tem diabéticos também que utilizam adoçantes para não utilizar açúcar. Só que tem que ler o rótulo, porque alguns adoçantes, como eu falei, tem sucralose, como o Davi falou, tem sucralose, aspartame, tem algumas outras coisas que viram toxina no organismo. Então pode te fazer, no caso de Davi aqui, dor de cabeça, no caso de outras pessoas, pode vir a ter problemas neurológicos. Então sempre que você quiser um adoçante, eu tenho aqui da loja. Na loja, o único adoçante em gotas que eu tenho, em gotas, é esse, Stevita, que ele só tem estévia, tá? E para quem nunca viu a estévia em folhas, aqui, ó. A estévia em folhas, tá vendo? Dá para ver legal. Essa é a folha da estévia, só que aqui tá desidratada. Então aqui você pode estar utilizando para fazer chá, pode adoçar algumas coisas, se você não se importa. Ela tem um gostinho um pouquinho amargo, mas ela é bem doce, naturalmente. Se você for fazer algum... E lá não não tem amargor. Não. Aqui não tem o amargor que a folha tem, tá? O adoçante de estévia é em gotas, líquida. Mas o único que só tem 100% estévia é o Stevita. Tem aqui na loja, tem outros lugares também, mas na loja aqui também tem. Stevita. Mas tem muitos lugares que tem outros adoçantes que se dizem 100% estévia e não é. Tem zero açúcar, mas se você olhar até, se você ver 3 palavrinhas, ou maltodextrina, ou sucralose, ou aspartame, nem compre. Porque vai fazer o mesmo efeito do açúcar e pior, tá? Ou pior. Então, os adoçantes naturais que você pode utilizar, tanto diabético ou não, pode ser o estévia, pode ser o xilitol, o eritritol, que aqui tem, é bastante difícil de achar também, aqui tem o eritritol, ou também o açúcar de coco, tá? O açúcar de coco ele tem baixo índice glicêmico. E depois eu vou explicar como é que ele é feito, mas não é com coco, é com a seiva que vai formar o coco, tá? Muita gente não sabe, até alguns nutricionistas não sabem, que eu já constatei, mas assim, o açúcar de coco é feito com a seiva que vai formar o coco, que é retirado do coqueiro de forma líquida e aí botam para secar e tal. Mas enfim, se você vê alguma coisa com maltodextrina, sucralose e aspartame, estão te enganando, porque vai ter zero açúcar, vai ter diet e não é a verdade. Essas coisas também fazem mal, beleza? E outro depoimento, Aqui, ó. Meu pai, peraí, ainda não só o áudio mesmo. Tá, só o áudio. Ele é tímido, ele é Meu tímido. pai, ele é diabético e hipertenso. E a pressão dele arterial estava subindo exorbitantemente. E o médico não sabia por quê. Já estava tomando remédio, já não comia nada com açúcar, ou com sal, né? Para subir a pressão arterial. Mas aí descobriram que o adoçante que ele estava usando artificial, se você olhar no rótulo, fora, né, é tudo com sódio. Não sei o que lá, sódica, não sei o que lá, sódica. Isso. E tudo que termina com sódio, mesmo sendo doce, eleva a pressão arterial. Isso. Muito bom, bem frisado. É isso aí mesmo. E outra coisa, indo também nesse lado do sódio, pessoas com pressão alta, não necessariamente precisa ficar sem o sal. É somente trocar o sal que você utiliza e reduzir a quantidade. Eu mesmo utilizo o sal rosa. Tem um professor de boxe, ele dá aulas na academia Soul e Corpus, que era a antiga Pratique Fit. Um dos donos é até um amigo meu, Marco Senna. Ele é personal trainer. Então, ele era hipertenso, mesmo fazendo exercícios e tal, que ele já fazia boxe, ele é professor de boxe. Então, ele deixou de ser hipertenso utilizando o sal rosa. Agora tem que ser o sal rosa do Himalaia puro, porque tem muita enganação aí no mercado também.
O daqui eu pago uma importadora para trazer do Himalaia, ele vem fechadinho. Eu só abro aqui, tá? Então, o daqui é puro. Mas em relação aos hipertensos, não necessariamente precisa ficar sem sal. E não é só o sal que tem sódio. Como o Davi aqui, o degustador de saúde, e o seu chaveiro, como ele falou, outras coisas têm sódio, inclusive alguns adoçantes. Isso foi constatado pelo médico. Não é Davi que está falando, não. O médico mesmo constatou e cortou, substituiu por stevita, né? E regulou a pressão arterial dele. Show de bola. Grande depoimento. Então, com essa finalizo que eu vou atender meu brother aqui. A gente vai ter uma conversa maneira também. Dá um tchau pra galera da... Tchau, gente. Tenha um ótimo dia a vocês. Deus abençoe a todos nós. E, como sempre digo, além de sorte, tem que ter suor. Vamos pra luta que o dia é longo.